Meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, Deus te abençoe. Você que é um intercessor ou uma intercessora em um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, quero aqui pedir a bênção e a unção do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a tua missão. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Queremos refletir nesta videoaula sobre o tema da Rede Nacional de Intercessão do mês de outubro. Intensificai as vossas invocações e súplicas. É na verdade essa formação que nós estamos trazendo, um apelo a todos os intercessores da Renovação Carismática Católica do Brasil a intensificar as suas orações, a procurar se colocar mais diante de Deus e colocar-se ainda mais presente na intercessão, se colocar mais em batalha e insistir ainda mais com o Senhor para que a graça de Deus aconteça na sociedade, nas famílias, na igreja, em todos os lugares. Irmãos, é muito sério, é muito urgente o que nós estamos vivendo nesses tempos. Por isso, o Senhor olha para nós nesse mês e nos chama a intensificar as nossas orações. É o que São Paulo fazia, não é? Quando São Paulo percebia que as situações não estavam correndo bem, que havia perigos, que o inimigo tentava contra a comunidade, São Paulo sempre vinha exortar para que eles intensificassem as orações. É o que nós vemos aqui em Efésios 6,18, quando São Paulo diz assim: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Veja, irmãos, se São Paulo manda os efésios a intensificar as orações, é porque eles já oravam. Então ele diz que somente a forma como estão fazendo não é suficiente. O mal está avançando, então vamos intensificar. Para São Paulo, a forma de barrar os efeitos do mal era a oração, sobretudo a oração de intercessão. São Paulo se colocava assim na comunidade porque ele tinha uma grande fé na oração de intercessão. Vejamos como ele orienta uma outra comunidade, agora a comunidade de Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6, diz assim São Paulo: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. São Paulo aqui primeiramente faz dá uma ordem, né? Não vos inquieteis com nada. Ao invés disso, coloque-se diante de Deus, apresente as suas necessidades com oração, com súplica, com insistência. E assim nós haveremos de obter as vitórias que nós precisamos. São Paulo não deixava as comunidades esfriar na intercessão, esmorecer. Quando ele via que havia um certo esmorecimento, ou quando ele percebia que as ações do mal estavam mais fortes, ele sempre orientava para que intensificasse ainda mais as invocações, as súplicas e as intercessões. A Timóteo, São Paulo orienta que ele ensine à comunidade que deve se orar pelas autoridades e por todas as pessoas para que a sociedade tenha uma vida calma e tranquila. É o que fala aqui na carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 2, quando São Paulo orienta assim a Timóteo: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Veja, irmão, São Paulo atribui aqui a calma, a paz, a harmonia na sociedade à intercessão. Então, ao invés de levantarmos armas, de fazermos lutas, São Paulo diz: rezem, coloque diante de Deus as situações e vocês verão como Deus vai agir e a sociedade terá uma vida calma e tranquila. Ao invés de nós ficarmos reclamando e blasfemando contra as autoridades, por mais erros que tenham cometido, por mais pecados que tenham realizado, por mais corrupção que existe e de fato está existindo, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, é uma tragédia o que nós vemos, mas isso, irmãos, não deve ser para nós motivo de blasfêmia. Nós devemos sim nos colocar ainda mais diante de Deus e clamar por essas autoridades, clamar pelos políticos,
pelos que governam, para que Deus intervenha no meio deles e realize ali a sua vontade. Tudo é possível pelo poder da oração. É preciso que nós creiamos nessa promessa. É preciso que nós tenhamos certeza nesta verdade. A oração move a mão de Deus. E a mão de Deus, meus irmãos, ninguém pode segurar, porque Deus é o Senhor do universo e de todos nós. Por isso São Paulo exorta que quando nós estivermos em situações ainda mais graves, nós devemos intensificar as nossas invocações e súplicas. Paulo, sabendo que Deus procura intercessores, ele exorta as comunidades a manterem o ministério de intercessão forte e perseverante, porque para São Paulo a intercessão é um verdadeiro sustentáculo, é um verdadeiro suporte para toda a comunidade. Sem a intercessão, para São Paulo, aquela comunidade não consegue vencer os seus inimigos. Então ele exorta que tenhamos firmeza no ministério, que as comunidades mantenham os ministérios de intercessão forte, para que possamos nos manter nesse sustentáculo, nesse alicerce da oração, da intercessão. Certamente São Paulo conhecia aquela profecia de Ezequiel 22:30, quando Deus se queixa que não encontrou ninguém para ficar na brecha para orar pelo povo. Amados irmãos, é urgente que em nossos grupos de oração cresçam o número de intercessores. É urgente que em nossos grupos de oração os intercessores se esmerem a ser homens e mulheres de Deus, que lutem contra o pecado e busquem uma vida próxima do Senhor. É necessário um grande exército de intercessores no Brasil. Nós precisamos nos unir em oração. Nós não podemos perder tempo em ficar desunidos, reclamando, buscando outros interesses. Irmãos, olhe o que nós estamos falando em nível nacional, olhe o que a Renovação Carismática Católica do Brasil está nos orientando, olhe o que o Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão está apontando. Vamos nos alinhar. Hoje nós estamos dizendo, irmãos, porque o Senhor nos pede para que nós intensifiquemos as nossas invocações e súplicas, porque nós temos visto o mal avançar. Nós estamos percebendo que inclusive o mal tem ocupado algumas fileiras que não poderiam, tem alcançado algumas vitórias que não deveriam. Por isso, irmãos, é hora de nós nos unirmos verdadeiramente. Você que não está unido ao ministério de intercessão, mesmo sendo um intercessor, estando no ministério, eu quero chamar você a estar conosco. Você que coordena uma diocese, o ministério de intercessão em um estado, amados irmãos, vamos estar unidos nessa intenção. Vamos ficar juntos, para que juntos nós possamos ser fortes e vencer. Nesse tempo da história, nós vemos se levantar muitas coisas más, muitos grupos, muitas instituições que lutam contra o bem, que lutam contra os princípios cristãos, que lutam contra a família, tentam destruir a família, irmãos. Não nos enganemos, existe sim um grande número de pessoas e de instituições muito organizados, com financiamento de grandes potências mundiais, para destruir a família. Isso não é uma ilusão, isso não é uma loucura, é verdade, é um plano arquitetado. E nós não podemos ignorar esse plano. Amados, é por isso que nós precisamos nos reunir, clamando diante de Deus, para que essa força do mal, que sugestiona muitas pessoas no Brasil e no mundo, elas percam força. Que essas pessoas que estão sendo sugestionadas por essas forças do mal sejam alcançadas pela força e o poder do Espírito Santo, para que elas mudem de atitude, de ideia. Recentemente nós vimos, irmãos, a Câmara dos Deputados Federal no Brasil aprovar o Estatuto da Família. O Estatuto da Família traz um conceito que já é da Constituição e firma um conceito óbvio de que a família é constituída pela união de um homem e de uma mulher. Isso foi feito com a bancada católica e evangélica na Câmara dos Deputados, onde o deputado Diego Garcia, que foi uma pessoa escolhida dentro do projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica do Paraná, ele, posso dizer para vocês, por uma grande graça de Deus, com 4 meses de mandato, foi colocado lá como relator deste projeto, e esse projeto então foi aprovado, colocando a família como o centro da sociedade, e família definida como a união estável de um homem e de uma mulher. Logo em seguida nós já percebemos aí os grandes ataques desses grupos
dessas pessoas, dessas instituições, dessas forças ocultas que lutam contra a família, fazendo com que se descaracterize aquilo que foi aprovado por esse estatuto, inclusive forçando com muitos argumentos ilícitos até, para que se coloque no estatuto que família é qualquer ajuntamento de pessoas. Nós sabemos que a intenção dessas pessoas é uma só, é destruir a família, descaracterizá-la, tirar da sociedade a base familiar. Existe uma grande força contra isso e nós não podemos ficar parados. Nós devemos nos unir em oração. Por isso queremos aqui lançar este apelo, para que todos nós no Brasil nos unimos com firmeza na oração. Vamos orar pela Câmara dos Deputados. Vamos orar por esses deputados que estão à frente da família, mas também vamos orar por aqueles que estão contra. Vamos pedir para que Deus os alcance, para que o Espírito Santo os converta, a fim de que eles também possam se unir e levar em frente esta verdade que é a base da sociedade. Amados irmãos, nos unamos em oração, intensifiquemos as nossas invocações e súplicas e nós haveremos de ver a vitória de Deus na nossa pátria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos, irmãos, existem muitos inimigos que precisam ser derrotados pelo poder da oração. Por isso eu quero aqui chamá-los a estar conosco neste tempo em que o Senhor nos pede intensificar a nossa oração, a nossa súplica. E nós podemos fazer isto primeiramente pela nossa intercessão. Aquele momento em que nós nos reunimos todas as semanas, vamos nos lembrar de colocar ali o Brasil e de colocar ali as nossas famílias. Também nós temos um momento muito importante durante este ano de 2015 até o final do mês de janeiro de 2016, que é a Cruzada Nacional do Rosário. Eu quero pedir que você seja fiel a essa cruzada, que nós realmente oremos diariamente o Santo Terço em favor da Santa Igreja, do Santo Padre o Papa, do Brasil e da Renovação Carismática Católica do Brasil. Amados, a Cruzada Nacional do Rosário é para que todos nós façamos diariamente. Nós temos aí, irmãos, uma grande arma para ser utilizada contra esses inimigos poderosos. Quando nós oramos o terço, quando nós rezamos o rosário, podem ter certeza que todos os inimigos podem ser derrotados. Toda a paz pode vir a um país, a uma cidade, a um estado, a uma instituição. Nós sabemos da força que tem o Santo Rosário. E já digo para vocês, nós já estamos vendo os frutos dessa Cruzada Nacional do Rosário. Nós já estamos vendo inimigos sendo vencidos e nós haveremos de ver ainda mais. Por isso, irmão e irmã, fique atenta, fique atento ao mistério do Santo Rosário, que neste mês o seu estado está responsável por meditar. No final desta videoaula, nós iremos apresentar cada região o mistério do mês de outubro que vocês devem meditar. Fiquem atentos e estejamos unidos em oração e em súplicas diante de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós. Amém.